Então, hoje estamos começando o nosso terceiro Um Simples Podcast. E hoje com a ilustre presença do nosso querido amigo Daniel, da VD Produções. Acho que eu já falei isso em algum dos vídeos, que quando a gente começa a fazer essa produção de conteúdo, a gente começa a fazer amigos na internet. E Daniel foi um desses caras que a gente conheceu e que realmente a gente se deu bem, a gente se conectou, é uma amizade que a gente está cultivando. E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo. Eu sou Matheus Torres. E eu sou Bianca Lombach e nosso convidado... Daniel, da VD Produções. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo, sim, me senti muito honrado por esse convite de poder participar de um simples podcast, mas que possa trazer aí, né, um conteúdo interessante para todos aqueles aí que querem se aventurar aí no mundo do empreendedorismo. A gente que agradece por aceitar esse convite. Você é o nosso primeiro convidado, né? Afinal, você ainda é o terceiro episódio. Isso é uma honra. A gente realmente quis convidar você como o primeiro, porque além de você ser, né, uma pessoa que a gente começou a ter contato através da internet, através de não só publicar conteúdo, porque, né, a gente se conheceu pelo curso do Maurício, mas eu acho que isso ajudou a estreitar os nossos o vínculo, né, da gente ter essa troca a partir do conteúdo, de trocar ideias e tudo mais. E também porque a gente tem uma realidade um pouco diferente da sua. A gente... Bastante? Sim, bastante, mas assim, com relação ao empreendedorismo e à produção de vídeo. Porque a gente faz isso exclusivamente. A gente já tem há algum tempo, mas a gente acabou... A gente não deixou nada pra trás, porque a gente também não tinha nada, a gente não largou emprego nenhum, a gente só engatou nisso de cara. E você vive e equilibra os dois mundos, né? Isso. Você é funcionário, servidor público, né? Isso, hoje eu sou concursado no Conselho Regional de Contabilidade aqui do Distrito Federal. É um conselho de classe, né, de fiscalização da profissão contábil, né? Ali foi concurso público, mas ali o contrato ele é seletista, né? Ele não é Lei 8.112. Então, meu contrato de trabalho lá é pela CLT. Ah, tá. Entendi. Daniel, tem uma coisa que eu sempre quis te perguntar, cara. Como é que se pronuncia seu sobrenome? Bom, geralmente todo mundo pergunta, né? Aonde você vai, você tem que mostrar o documento, aí o pessoal sempre comenta, sabe? Cara, e esse sobrenome aí é o quê? É italiano? É não sei o quê? Algumas pessoas que já têm, né, um pouco mais de familiaridade com esse tipo de sobrenome, realmente o pessoal já acerta e fala, não, cara, sobrenome alemão é? Aí sim, sobrenome alemão e se pronuncia Schnell. Nunca ia pronunciar. Eu nunca ia chegar nesse troço. Nunca. Não é tão difícil de se pronunciar quanto parece quando a gente escreve, né? Mas não, a pronúncia é bem fácil. simples. O problema é escrever esse troço, né? Mas aí a gente vai acostumando. As pessoas já têm dificuldade com o meu sobrenome, que é Lombach, e assim, já rola uma dúvida, e eu nem acho ele assim tão difícil. Bom, a gente já falou aqui, acho que no primeiro episódio do Um Simples Podcast, o porquê que a gente começou com essa vida de empreendedorismo, né? Que na real nem foi um vídeo, né? Pouca gente sabe disso, uma hora a gente chega lá. Mas enfim, Daniel, como é que você começou aí nessa vida de empreendedorismo? Por que você começou com isso? Conta aí. Bom, Matheus, o seguinte, o que aconteceu? No ano passado, na verdade no ano retrasado, eu comecei a produzir um vídeo que infelizmente eu ainda não terminei, que foi do meu filho mais velho, né? E comecei a brincar com o vídeo e tal, mas fui brincando só mexendo com esse vídeo dele. Nunca tinha pensado de trabalhar com vídeo, ou de ganhar dinheiro com vídeo, ou que realmente daria para ganhar a vida com vídeo, né? Então, assim, eu comecei brincando, aí chegou um período que foi ter o aniversário da minha mãe, né? Eu já estava mais familiarizado com o software de edição que eu utilizo atualmente, já estava sabendo mais coisas, né, sobre a produção de vídeo em si.
e nós resolvemos pro aniversário da minha mãe fazer um convite para ela em formato de vídeo, né, para poder distribuir via WhatsApp para todo mundo da família e todos aqueles que ela quisessem convidar, né? E o que aconteceu? Esse vídeo de convite do aniversário dela de 70 anos já emocionou muita gente, né? Isso já foi um impacto assim para mim, mas ainda não caiu a ficha por meio disso. E aí eu fui trabalhar num vídeo pro aniversário dela, que foi um vídeo de depoimento dos 11 irmãos que ela tem. Bastante material pra editar. Sim, tinha bastante material. Então, assim, a minha ideia era que eles fizessem um vídeo ali de 1 minuto e 30, 2 minutos. Mas, cara, o material não tem como. Os irmãos dela são mais idosos e tudo também. Então, assim, não dava. Tinha que deixar rolar. Então, eu tinha vídeos com 7, 8, Nossa. 10 minutos para editar, né? Para tentar enxugar o máximo possível desses vídeos, né? Mas, cara, foi uma experiência muito gratificante. Foi algo muito forte, assim, na minha vida. Foi uma experiência única, muito marcante. Não só para mim, que produziu o vídeo, que eu fui a Goiânia, porque minha mãe tem irmãos em Goiânia também. A única tia a qual eu não fui atrás para poder captar o vídeo, né, com uma certa qualidade foi uma tia minha que mora em Recife. Essa realmente eu não consegui ter a possibilidade de ir lá para poder conseguir gravar esse vídeo com ela. Então o que aconteceu? Ela fez no celular e me mandou, e eu me virei com o que dava para fazer aqui. E aí eu fiz todo... Complicado. Sim, bastante. E aí eu me virei com o que tinha aqui, cara, na mão. E aí eu e minha irmã, a gente fez uma abertura para esse vídeo do aniversário da minha mãe, dizendo que esse era o nosso presente para ela, mais do que um presente físico, mas um presente pro resto da vida dela, onde realmente ela conseguiu reunir de volta todos os irmãos dela, né? Foi um momento bastante único. Os familiares do meu pai também vieram de Florianópolis para cá, então foi algo muito marcante para ela. E quando esse vídeo de depoimento, cara, passou num telão, eu não lembro agora o tamanho dele, eu não lembro se ele tinha uns 9 metros de largura, era bem grande, cara, um telão de LED gigante. E aí eu fui lá, botei a mão na massa, e quando começou a passar assim, eu fiquei parado no meio do salão ali num cantinho, observando as pessoas assistirem, que eu já tinha assistido várias vezes o vídeo. Mas foi, cara, ver cada olhar ali, cada lágrima caindo, cada emoção sendo sentida por aqueles que estavam ali presentes naquele lugar, cara, aquilo ali me deu um clique. E o feedback que eu recebi do pessoal no aniversário depois, nossa, que lindo esse vídeo, quem que fez? Eu falei, não, fui eu que fiz, eu que produzi tudo. Então, assim, esse vídeo, né, inclusive, né, eu contei com a ajuda de um primo meu, que me emprestou o microfone de lapela que eu não tinha na época, me emprestou o gravador digital dele, me emprestou câmera, então, assim, foi tudo emprestado, sabe, assim, não tinha nada meu, né, foi tudo emprestado para conseguir gravar. Ele gravou alguns tios meus também para poder me ajudar, para facilitar o processo para mim. E, cara, por meio desse feedback foi que, cara, caiu aquela ficha assim, putz, eu posso trabalhar com isso. Eu consigo ter um retorno em cima desse trabalho e que eu tô tendo tanto prazer em fazer e tendo tanto amor em fazer nesse vídeo, nesse processo de produção de vídeo, né? Então, o que acontece? Cara, foi um marco pra mim. Ali foi realmente onde eu pude perceber que, cara, eu gosto de audiovisual, eu já vinha do mundo da fotografia, que é uma coisa que eu curto bastante, que eu gosto bastante de fazer fotos, procurar fazer uma composição bonita de fotos, então eu já tinha um conhecimento da parte de fotografia, o que me facilitou bastante a entrada no mundo do vídeo em si. E a partir dali, cara, eu comecei a procurar mais informações sobre o audiovisual, aí foi onde eu conheci a Escola Ozzy, né, e comecei a assistir vários vídeos ali do Maurício e tal, e falei, cara, será que esse curso é bom? Será que vale a pena? Então acho que eu fiquei namorando o curso dele lá de produção de vídeos na época, que agora é o Criadores de Vídeo. Uhum. Eu acho que eu namorei uns 6 a 7 meses o curso antes de comprar. Então assim, foi bem devagarinho, cara, foi muito assim, devagar, mas assim, depois desse aniversário da minha mãe, eu não mexi mais muito com o vídeo, tava brincando ali, continuei brincando.
Mas aí no meio do ano, quando eu realmente entrei no curso lá do Maurício, aí realmente eu comecei a investir mais pesado e realmente eu comecei a procurar, a tentar conseguir clientes para produzir vídeo, né? Pô, e agora você tá cheio, pelo que a gente tem visto aí e trocado cara, ideia. Tem chegado bastante trabalho, cara. Tem o pessoal da igreja, tem o cara com a bandeira do Brasil na parte de cima, que eu agora não lembro o que era, mas... Cara, ele é um empreendedor também, o nome dele é Leonardo Scalia, é um empreendedor também, um grande amigo meu. Eu fiz um trabalho com ele lá, né? É capaz que ele tenha mais alguns trabalhos pra gente fazer em conjunto aí. A gente teve uma conversa bem legal no dia que eu fiz as gravações com ele. Né, teve o rapaz o João Filho, saxofonista aqui das ruas de Brasília. Gravei ele sábado passado agora. E agora à noite, antes da gente entrar aqui nessa gravação, cara, eu recebi uma notícia bem calorosa, assim, que alegrou bastante meu coração. Que o coral que eu fiz, foi o primeiro coral que eu fiz, né? A edição dos vídeos de coral. Foi o primeiro que eu fiz, né? O pessoal me mandou mensagem hoje, a regente do coro me mandou mensagem hoje, dizendo que mês que vem eles estão querendo fazer um outro vídeo com uma outra música para poder me passar para editar e tudo. Então assim, cara, foi muito bom, o pessoal da igreja gostou muito do meu trabalho. Me rendeu também um vídeo de um quarteto, que também é da mesma igreja, esse quarteto é da mesma igreja, que é a Memorial Batista. E cara, aos poucos tem surgido, tem vindo as oportunidades, tem aparecido. Eu tenho 2 clientes fixos hoje, que é uma empresa de contabilidade aqui em Brasília e um arquiteto, amigo meu. Então, assim, cara, aos pouquinhos as coisas estão começando a engajar, tá começando a abrir as portas. Esse ano até abril eu não tinha conseguido nenhum trabalho de vídeo, então praticamente parado. Mas depois de abril, quando eu fiz um trabalho para o pessoal da empresa de contabilidade, cara, as portas assim, se abriram, assim, foi uma coisa muito louca. E, cara, eu não parei de trabalhar com vídeo, não parei, e até agora, assim, lotado de vídeo para fazer. E aí veio essa questão da pandemia toda, e aí minha esposa também lá com relação à escola dela, começou a ter que produzir vídeos para poder mandar para os alunos, e aí eu entrei na onda com ela aqui, e a gente tá ralando bastante, acho que a gente já deve ter entregue lá para a escola mais de 20 vídeos nesse período aí de 2 meses, assim. Uou. Então, assim, foi muito material editado mesmo assim nesses últimos tempos, aqui com a minha esposa também. Então, assim, isso tem me ajudado muito a crescer na questão de agilidade de edição. Por mais que eu não esteja utilizando muito efeitos, fazendo muito B-roll, como a galera fala aí assim, né, são técnicas que eu tenho muita vontade de aprender, né? Tenho começado a mexer um pouco já com isso. Mas assim, cara, é muito trabalho. Realmente assim, eu tive bastante trabalho, né, tanto com a minha esposa e como esses outros trabalhos, que por exemplo assim, os corais, cara, eu levei mais ou menos uns 7 dias de edição assim, edição diária mesmo assim, 7 dias, né, pegando à noite, eu saía do expediente lá do CRC, entrava ali de 7h30 e ia até umas 2h30, 3 horas da manhã editando todos os dias, e aí quando chegava final de semana, aí era o dia todo editando, para poder... Aí eu consegui, nesse período, eu consegui fechar em uma semana os 2 vídeos de corais, mas foi bem puxado, assim, foi bem intenso mesmo, assim, o trabalho. Porque esse vídeo do coral, né, você tem 2 trabalhos grandes aí. Um que é a edição em si, e o outro que você tem que sincronizar todo mundo, para todo mundo estar com a voz na hora certa, o instrumento entrando e saindo na hora certa, fazer a mixagem de som. Isso dá trabalho, cara. Dá. Agora sim, a questão do coral, dos 2 primeiros que eu fiz, foi um pouco mais simples, porque o que acontece? Eles me mandaram os áudios prontos, a igreja me disponibilizou esses áudios prontos já, masterizados, e não foi utilizado a voz dos cantores, né? A gente removeu a voz dos cantores, são eles cantando, né? Lógico, mas ao vivo, né, foi feita a captação ao vivo na época que eles cantaram, então eles utilizaram uma captação antiga que eles tinham lá, né, de backup. E aí, mas mesmo assim, você tem a sincronização da voz da pessoa com a música para que, né, a dicção ali da pessoa, para que ela fique perfeita, para, né, que não tenha muito aquele atraso.
um atrasozinho ou outro é até aceitável, porque é até normal, porque, por exemplo, assim, mesmo quando as pessoas estão cantando ao vivo, sempre tem uma pessoa ou outra que erra um tempo de entrada, ou atrasa um pouquinho, então isso é normal acontecer mesmo no... Né? Então, assim, não dá pra... Você não consegue ser perfeccionista nem no real, né, e nem no virtual. Mas realmente, assim, para que ficasse uma coisa mais coerente, né, e o mais real possível, né, a dica que eu dei para eles foi, olha, grave como se você fosse utilizar a sua voz, cante mesmo para valer. Por quê? Porque isso gera e traz emoção e sentimento para aquilo que a música, que a letra da música, que a melodia, a harmonia, ela está passando. Com certeza. Então, né? Então eu busquei com isso passar para eles essa dinâmica para que o vídeo ficasse, cara, assim, realmente assim com expressão mesmo de um canto real, né? Assim, que a pessoa realmente colocasse a expressão dela ali como se ela tivesse, né, cantando de verdade ali. Então, assim, acho que esse talvez tenha sido o ponto mais difícil, talvez para eles, por conta da dificuldade, né, da falta de intimidade com a câmera. Então, assim, cara, eu tinha vídeos que eu chegava que a pessoa cantava bem baixinho, assim, e, cara, eu tinha que aumentar no máximo, assim, eu levava o volume dela no talo, assim, o meu chega até 12 decibéis aqui, né, no Final Cut. Eu botava no talo, ainda botava um pouco de ganho também com plugin para poder conseguir fazer a sincronização, né? Então, assim, é um trabalho bem, cara, extenso, porque, por exemplo, o primeiro vídeo eu trabalhei com 61 vídeos, né? Então foram 61 vozes. O segundo vídeo foi um pouco menos, foram 32 vozes. Porra, metade. Foram 32 vídeos, metade, Mas ainda e agora assim eu tô é aguardando bastante chegar gente. Sim, sim. E aí eu tô aguardando chegar o terceiro grupo de material, o terceiro grupo de materiais, na verdade, para mim poder editar, porque eu já tenho um outro orçamento que eu tinha feito para eles, foi para 2 vídeos de corais. Então tem um pessoal que já está gravando, a gente já está recebendo alguns materiais. A minha irmã que está recebendo esses materiais, então ela já recebeu em torno de 13 ou 14 vídeos, mas pela previsão que nós temos, deve chegar nessa caixa de 60 vídeos também, mais ou menos. E esses 2 primeiros vídeos, eles estão lá no Instagram do VD, então? Estão no IGTV lá da VD Produções, então os 2 estão lá. Eu fiz a publicação dos 2 lá. E, cara, e foi muito maneiro, assim, porque, cara, me abriu uma porta, assim, gigantesca, sabe? Assim, o pessoal gostou muito. E, cara, eu sei que outros trabalhos virão fruto desses vídeos que eu tô fazendo agora, sabe? Porque, assim, a igreja dos meus pais, ela é uma igreja grande, tem várias pessoas lá. E, cara, e ter tido o feedback que eu tive, né, do pessoal, da reação, eu recebi 3 vídeos de react dos jovens, né, que participaram desse coral virtual, assistindo pela primeira vez o vídeo. E, cara, foi muito maneiro, foi uma experiência muito gratificante, assim, foi muito legal ver a reação deles, a gratidão deles, né, por ter feito uma coisa tão bem feita, assim, cara. Não foi fácil, mas foi muito bem feita, né, e um dos feedbacks que eu recebi foi mais ou menos nessa linha, assim: cara, Daniel, não tá deixando a desejar para ninguém, estou muito feliz de termos profissionais como você, né, aqui próximos a nós, de nível internacional, e que tem deixado muitos vídeos de corais internacionais no chinelo. Então, assim, cara, isso para mim foi assim, gratificante, cara, e ver que isso realmente tem dado resultado. Isso para mim não tem preço, cara. Ter um retorno desse, assim, é algo fantástico e, cara, assim, sem palavras, não tem dinheiro que pague um retorno tão bom como esse, assim, cara. É muito bom, é muito gostoso, cara. Sensacional. E os vídeos ficaram sensacionais, assim. Quem tiver assistindo ou ouvindo a gente, vai lá conferir no Instagram do Daniel, do VD Produções, não é isso? Isso, VD Produções _. Tem um underlinezinho no final. A gente deixa o link aqui embaixo. Pois é. Que fica mais fácil. Que, pô, ficou sensacional o coral virtual que ele fez, que ele, né, montou com o pessoal da igreja, que, pô, juntar todo mundo e a maneira que ficou, e o resultado final que ficou incrível mesmo. Poxa, obrigado mesmo.
Bom, a gente aqui na Simples Forma, na real, a gente não teve muito essa de vida de empreendedor, dividida com a vida de CLT, porque a gente já caiu de paraquedas na vida de empreendedor sem vida de CLT para dividir, né? Horário, atenção, energia. E assim, o máximo que pelo menos, né, a gente teve de experiência foram os freelazinhos que a gente pegava para fazer, mas isso assim, já há muito tempo atrás e com muito menos responsabilidade nas costas, né? Daniel, cara, se você tem esposa, tem 2 moleques que te sugam energia, atenção, é punk dividir isso tudo, cara. Cara, não é fácil, Matheus, assim, é muito gostoso, cara, assim, você chegar em casa, né, principalmente, né, na época normal, assim, que a gente tá indo pro trabalho, né, sai de casa, os meninos vão pra escola e tal, você chega em casa assim, cara, né, às vezes cansado e tudo, aí os meninos, cara, querem brincar, não tem como, mas, mano, não tem coisa mais gostosa aqui, por exemplo, nesse período de pandemia, que eu fico mais que enclausurado aqui nesse quarto onde eu tô agora. Cara, quando os meninos ouvem o barulhinho da chave abrindo, meu, solta foguete pra tudo quanto é lado. Vem os dois correndo, papai pra lá, papai pra cá. E já fica me puxando, vamos brincar de carrinho, vamos brincar de bola, vamos pro parque. Então, assim, e aí abraça e dá beijo. Aí, por exemplo, quando tô voltando ao horário do almoço, eu vou entrar, às vezes eles vêm correndo aqui, não, papai, me dá só um beijo. Eu já fechei a porta aqui, não, papai, abre aqui, deixa eu só te dar um beijo. Aí eu dou um beijo, aí eu fecho de novo. Não, papai, só um abraço, deixa eu dar só um abraço em você. Então, assim, cara, esse início, né, que eu tenho o Arthur, que tem 3 anos, perdão, vai fazer 4 agora em agosto, e o Bernardo, que fez 2 anos agora em abril, final de abril. Então, assim, eles dois sugam bastante, tem muita energia, assim, né? Graças a Deus aqui perto de casa aqui o parque abriu, então esses dias às vezes a gente tem descido um pouco com eles para ir no parque, para queimar um pouco dessa energia deles, né? Mas assim, cara, a vida de trabalho diário de seletista, né? Eu trabalho de 9 às 18 e aí a minha parte do audiovisual começa após as 18. Depois que eu termino de trabalhar, eu passo um tempo com os meus filhos, com a minha esposa, né? E aí quando dá ali por volta de 8h30, 9 horas, 9 e pouquinho, a gente já põe eles para dormir. E aí eles dormindo, aí é a hora que entra a bagaceira do audiovisual mesmo. E aí geralmente começa 9h30, 10 horas, então já começa um pouco tarde para eu poder mexer. Então eu sempre tenho que estender um pouco mais. Sim. Então geralmente vou dormir 2 horas da manhã, 2h30. Tem dia que eu já cheguei a dormir 4 horas da manhã, né, editando, fazendo, porque é o horário que eu tenho e é a forma que eu tenho como conciliar para que não atrapalhe o meu serviço, né? Sim. Então, assim, e aí tem os finais de semana também, que aí eu utilizo para poder fazer, né, captação de vídeo, né, a parte de realmente de captação, né, a parte mais prática mesmo, assim, de ir para a rua para poder filmar um cliente, né, e tudo mais. Eu sempre coloco para os meus clientes, quando o pessoal está querendo fazer algum serviço comigo, eu sempre coloco a questão de que, olha, eu tenho um trabalho formal, que eu trabalho de segunda a sexta, meus horários para gravação são final de semana, feriado ou durante a semana à noite. Então eu já procuro deixar isso sempre bem claro para eles, né, para que não haja dúvida. Mas, por exemplo, assim, se eles quiserem fazer alguma gravação durante a semana, a qual eu não tenho condições de fazer a captação em si, eu proponho para eles, né, um custo a mais para poder pagar um cinegrafista por fora, aí da minha confiança e tudo, que eu sei que vai fazer imagens bem feitas, que vai fazer um trabalho bacana para quando eu for editar aqui, eu tenho um material com qualidade para poder entregar para o cliente como se fosse eu fazendo essa gravação, né? Então dou todas essas possibilidades para eles e essa é a forma que eu tento conciliar, né, a vida de um trabalho formal por meio da CLT, né, onde eu tenho um contrato de serviço, né, por mais que tenha sido por meio de concurso, eu sou concursado lá, né, com essa vida de empreendedor, de audiovisual. E assim, eu tenho gostado muito disso, assim, cara, pô,
prospectar cliente, você conhecer pessoas novas, sabe? Você mostrar o seu valor, mostrar o porquê que você está cobrando tal valor, você explicar isso para o cliente, e aí depois o cliente fala, não, beleza, fechou. Então, assim, isso é muito legal, isso é muito divertido e eu não conhecia esse mundo, né? Até o ano passado, a minha vida, cara, era estudar para concurso, eu estava estudando para concurso, né? Tentava, né, conciliar essa vida profissional do dia todo com os meninos, com os estudos para concurso. E quando realmente comecei a mexer com audiovisual e eu comecei a ganhar dinheiro com isso, comecei a ter clientes, começou a aparecer serviço e tal, cara, e eu vi que no futuro, não sei se próximo ou não sei se longo, né, realmente assim, eu ainda tenho deixado a desejar em algumas coisas, como a criar e gerar, né, engajamento com o público ali no meu Instagram, no YouTube, com essas questões de criar conteúdos, né, de realmente dar a cara a tapa. Eu sei que isso é algo que eu tenho que fazer para que eu consiga reverter isso em mais clientes, mas assim, hoje o tempo que eu tenho, cara, realmente assim, tem sido muito escasso. Imagina. Então, quando eu não estou trabalhando, eu estou com os meus filhos, com a minha esposa, e quando eles já estão ali naquela parte de dormir, né, na parte no horário de dormir, cara, eu entro para poder editar. E aí, quando eu não tenho trabalho, cara, o que eu faço? Eu pego e vou ir tentando matar os cursos que eu ainda tenho para fazer, que tem muito material para me ver em termos de curso, para que eu agregue mais conhecimento e eu consiga entregar mais qualidade e gerar mais conteúdo com muito mais qualidade para entregar para esses clientes que estão confiando o seu trabalho em mim, né? Estão confiando ali aquele projeto nas minhas mãos, né? E graças a Deus, por enquanto, cara, realmente eu não tive problema com nenhum cliente, assim, cara, sempre tenho tido bastante retorno, assim, no sentido de, cara, meu irmão, seu trabalho é muito bom, feedbacks muito positivos, cara, e isso tem me fortalecido bastante a continuar. Eu confesso que no início do ano eu fiquei um pouco desanimado com esse período que eu fiquei sem ter nenhum trabalho de vídeo para fazer, sem nenhum cliente, assim, me chamando para poder fazer esses trabalhos, né? Então, assim, cara, é difícil, é trabalhoso pra caramba, é muito complicado conciliar, mas dá para conciliar. Então, você que tá aí nos assistindo, se você trabalha com um emprego formal e você tem o interesse de entrar no mundo do empreendedorismo, tem como fazer, tem como conciliar e você consegue, sabe, assim, se planejando direitinho, fazendo as coisas, sabe, com parcimônia, né, com cautela e se planejando, você consegue, trabalhando nos dois mundos, para se possivelmente tudo der certo e se você encaminhar realmente para o empreendedorismo, você aí largar, né, o seu emprego formal, enfim, para você trabalhar exatamente com aquilo que você sonha, com aquilo que você gosta, seja qual área for. Daniel, essa questão da gente, de você não estar produzindo, né, conteúdo pro Instagram, essas coisas, cara, a gente demorou 2 anos para começar a fazer isso e a gente já trabalha só com a Simples Forma, já faz 2 anos, então, assim, realmente não tem como a gente fazer tudo, mas, assim, não precisa a gente ter tudo ou fazer tudo para poder começar. E pelo que a gente já viu das coisas que você produz e dessa troca de você estar sempre perguntando, tirando dúvidas e essas coisas, você já está indo muito bem. Nossa, e estudar, a gente vai ter que estudar sempre. Provavelmente até o Maurício continua ainda estudando outras coisas e é uma coisa que a gente nunca vai parar de fazer e sempre vai estar aprimorando. Então, assim, é importante a gente continuar estudando e continuar tentando aprimorar o nosso serviço para sempre produzir um conteúdo, um produto de melhor qualidade para os nossos clientes, mas, pô, não veja isso como uma coisa que é prejudicial a você ou que você ainda não chegou lá, porque você já chegou sim, com certeza. Com certeza, cara. Agora, para você, pelo menos o que eu vejo, para você agora é só uma questão de tempo, sabe? Para você olhar assim sua carteira de trabalho, largar ela pro canto e ficar só com a câmera na mão. Cara, assim, eu confesso que assim, né, pela questão até de ser cristão, assim, e tudo, né, eu converso muito com Deus e tal,
E eu sempre tenho colocado isso na presença de Deus e tudo. Tenho sempre feito coisas assim, sabe? Sempre converso muito com a minha esposa também, né? Acho que as dicas que ela me passa, muitas vezes eu tô editando um vídeo, eu mostro pra ela, às vezes ela não gosta, e amor, não gostei desse negócio não. Vou dar um exemplo, que teve um vídeo que eu produzi logo no início, quando eu tava começando ainda realmente a gerar vídeos, né? Tava inclusive fazendo portfólio, fazendo vídeos gratuitos. Eu tive a oportunidade de filmar um primo meu, que ele é DJ, ele me abriu as portas de um evento grande aqui em Brasília, que é o Federal Music, né? E aí eu fui lá para poder gravar ele. E nesse dia, cara, por incrível que pareça, eu chamei um camarada que é muito amigo meu, que cara, me ajuda bastante, sempre me dá feedback, sempre quando eu tenho vídeo eu mando para ele, né? Eu tenho 2 ou 3 amigos assim mais próximos, né? Que eu passo os vídeos, peço feedback. E um deles que foi comigo nesse evento do Federal Music foi o Nando, do Vídeo Conserva, né? Sim. E aí ele me ajuda bastante assim, cara, né? Então, e aí a gente troca muita ideia também, a gente conversa bastante. E nesse dia ele foi lá comigo, cara. A gente fez várias imagens, né? Fiz imagem com drone, ele me ajudou bastante. Fizemos bastantes imagens lá desse primo meu tocando. Aí eu fiz a edição do vídeo e tal, não sei o que. E aí teve um ponto lá que minha esposa falou assim: ah, amor, não gostei desse negócio aqui não ficou legal não. Aí eu, sério, amor? Eu falei, não, mas eu vou deixar. Aí eu deixei e passei pro meu primo ver, né? Aí ele passou para um outro cara analisar, aí o cara falou para ele, fala para ele mudar isso aqui, que isso aqui não tá legal não, foi aquilo que minha esposa tinha falado. Então assim, depois disso eu comecei a ouvir ela um pouco mais, porque assim, quando ela gosta, cara, ela gosta, de verdade. Quando ela fala assim, amor, ficou massa, e tipo assim, é muito engraçado, quando ela fala assim, amor, ficou muito fera, ficou muito legal, cara, os meus feedbacks dos clientes também são sempre muito positivos. Sempre acontece ali de você ter que alterar uma coisa ou outra, alterar um formato de entrada de texto, né, a forma de alguma coisa ali, um detalhezinho ou outro. Olha, eu gaguejei aqui nesse pedaço, tem como cortar? Ou olha, eu não gostei muito dessa entrada de texto, tem alguma outra que você possa substituir e tal. Né? Então, assim, isso me fez muito começar a ouvir ela. E eu sempre compartilho com ela, sempre quando eu estou editando, eu estou montando as coisas, eu sempre mostro para ela, eu sempre gosto da opinião dela. E, cara, ela tem sido uma parceira muito incrível, uma pessoa, assim, fantástica, sabe? Né, o dia que vocês vierem aqui em Brasília, eu vou apresentar ela pra vocês. Né, é difícil, mas a gente vai. Não, vai, cara. Rapaz, vocês vão vir. Esquenta a cabeça não, que vocês vão vir. E assim, cara, ela é uma pessoa que me apoia muito. E isso pra mim é muito importante, sabe? Né? E, cara, ela me dá força, ela me apoia, né? Então, assim... ela não se importa, por exemplo, sábado mesmo, cara, saí daqui de casa, era 2 horas, deixei ela e meus meninos lá na minha cunhada e fui gravar, né? Fui gravar o João, saxofonista aqui das ruas de Brasília. E, cara, depois que eu gravei ele, terminei de gravar com ele, eram umas 7h30 mais ou menos, porque ele teve um evento de 6 até as 7, que ele foi tocar no aniversário de uma cliente, né, que contratou ele para poder tocar no aniversário da mãe dela, uma senhora de 81 anos. Foi bem legal, cara, foi muito divertido, fiz umas imagens bem legais lá. E de lá eu fui para casa da minha mãe para poder gravar ela pro vídeo do coral que eu vou montar. Né? Fui lá gravar minha mãe. Cara, eu fui buscar ela e meus meninos na casa da minha cunhada, já era 00:30, cara. Então assim, eu saí de casa com eles 2 horas, fui buscar eles 00:30. Então foi um dia bem intenso, né? Foi bastante cansativo assim. Mas, cara, só o fato dela me dar esse apoio. E aí a gente chegou em casa, né? Colocamos os meninos na cama, já chegaram aqui dormindo. Aí a gente foi conversar, eu fui mostrar o material pra ela que eu tinha captado do João. E, cara, ela, meu irmão, assim, ela começou só na câmera, né? Que eu já tinha passado pro computador, aí a gente olhando o material, cara... Só de ver o rosto dela assim, ela, nossa, amor, que linda essas imagens, cara, ficou muito massa, ficou muito legal isso aqui e tal. E teve uma cena que eu filmei, cara, que passou um senhor de idade já, cara, né, com uma deficiência no braço esquerdo, assim, e esse cara, ele parou e tocou pra esse senhor. E aí eu filmei ele tocando pra esse senhor e conversando com ele ali, cara, foi uma coisa muito linda, assim, sabe? Foi muito bonito, assim.
E isso é dele mesmo, assim, de várias conversas que eu tive com ele, cara, ele disse que é isso, ele toca nos hospitais, né, e ele contando a história dele enquanto eu gravava, toca nos hospitais, toca pros moradores de rua, toca na rua, ele não faz distinção das pessoas, né, e eu achei isso muito legal. E isso foi muito natural dele, né, e então, assim, cara, ficou muito, muito emocionante essa cena, e ela falou, nossa, amor, chega, tá saindo a lágrima aqui. Assim, ela se emocionou com o vídeo, cara, sem tratamento nenhum, sem nada, assim, saca? E, cara, foi realmente, assim, muito impactante, né? E eu creio que esse vídeo, quando ele ficar pronto, assim, vai ser um vídeo bastante impactante sobre a história de vida do João, assim, cara. E foi muito prazeroso poder participar disso, assim, foi uma parada muito maneira, né? E eu sei que, cara, vai ter um resultado não só pra ele, como pra mim também. Mas, assim, o fato é que, cara, nessa história, cara, a gente tá contando algo que é real, não é algo fictício, né? Sim. E eu pude perceber isso conforme eu fui andando com ele, né? Ali na região onde a gente gravou e tudo. Tinha um rapaz que vendia laranja lá, né? Morador de rua vendendo laranja e tal, e cara, mas como ele falava desse João, lembra, João, que eu falava pra você que você ia dar certo, que não sei o quê, falando, deixa o cara tocar, ou seja, o cara já conhecia ele de tempos já, e ele ainda continua nessa região, e ele viu o cara crescer, né, então assim, cara, é bem realista mesmo, é aquilo que ele me passou, é aquilo que o cara é, então assim, cara, eu achei isso sensacional, né, pra mim foi muito impactante, ver a forma como ele lidar com essas pessoas, que a maioria das pessoas, né, acaba, né, assim, afastando, né, acaba tendo aquela coisa assim meio de, né, de não querer se aproximar e tal. E cara, isso sempre mexe com a gente, né, assim, porque é um ser humano, né, cara, é uma pessoa e tudo. E, velho, sensacional. Mas, voltando aqui, né, pra essa questão, né, do CLT e do empreendedorismo, cara, é muito puxado, mas a gente consegue conciliar se a gente se planejar e se a gente se estruturar. Sim. Tem como fazer dar certo, cara. Tem como fazer dar certo. Eu me emocionei. Nossa. Real, não. É porque você não consegue ver, mas os olhinhos estão marejados, cara. Não, é muito bom isso, né? A gente poder ter essa oportunidade de trocar e de ouvir a história das outras pessoas, né? Não só filmando e tudo mais, mas de poder estar aqui fazendo essa troca, porque assim, eu realmente me emocionei com você falando sobre a sua esposa e da força que ela dá e o jeito que você estava falando dela. Sabe, e toda a dedicação e todo o esforço que você faz pra estar fazendo essas duas coisas, porque, assim, a gente só faz isso, sabe? E, assim, a gente, né, tem as nossas dificuldades, a gente teve que abrir mão já de algumas coisas pra poder estar fazendo só isso e não ter, né, um outro trabalho formal de apoio. Então, né, a gente, né, teve a oportunidade de fazer outras escolhas, né, em vez de ter o trabalho formal, abrir mão, enfim, de outras situações, como a gente não tem filho nem nada, mas eu realmente fiquei emocionada de ouvir você falando, sabe, de ver tudo que você passa pra conseguir estar fazendo isso e correndo atrás, de verdade. Poxa, que bom, obrigado. Mas, e o engraçado é que essa é a realidade mesmo, assim, cara, se por exemplo, assim, se eu chamasse minha esposa aqui agora pra ela poder falar, ela ia confirmar tudo que eu falei pra vocês, assim, e a gente é muito parceiro, cara, a gente é muito, a gente faz tudo muito, muito junto, assim, a gente está sempre conversando, a gente está sempre buscando essa parceria mesmo, né? Não só a questão do relacionamento amoroso, mas essa questão realmente da parceria, da amizade, de um dar apoio pro outro e tudo, né? Então, assim, cara, foi muito bom ter surgido todos esses trabalhos que vieram nesse período, né? Porque, assim, a minha esposa, ela teve uma redução de jornada no trabalho, né? Com isso reduziu um pouco o salário dela. Então, assim,
mas com todos esses trabalhos que eu vim fazendo, cara, eles não só têm me dado condições de poder investir em curso, investir aos pouquinhos em alguns outros equipamentos melhores e tudo, mas ele tem suprido a necessidade que nesse momento iria fazer uma falta se eu não estivesse trabalhando com vídeo, entendeu? Então, assim, provavelmente se eu não estivesse trabalhando com isso hoje, provavelmente esse mês a gente não teria fechado as contas, sabe? Então, assim, cara, é muito gratificante ver tudo isso acontecendo e, assim, e saber que, cara, pelos feedbacks que a gente tem, por aquilo que tá acontecendo, que, cara, a gente tá alcançando resultados incríveis, sabe? Isso é muito sensacional. Quando eu vejo vocês ali publicando mais um vídeo, eu falei, cara, velho, os são guerreiros, velho, são assim, pô, me dá maior prazer ir lá e cutucar vocês todo dia, curtir e dar uma comentada, nem que seja de leve, assim, porque, cara, é inspirador, na real, assim, é muito inspirador isso que vocês estão fazendo, assim, e eu tenho, né, assim, estruturado algumas coisas para poder começar a fazer alguns videozinhos com conteúdos, né, alguns videozinhos não, né, vídeos, né, porque videozinhos aí já a gente vai baixando o nível da parada, né, vamos... Aí, assim, então, cara, é sensacional, é muito legal ver vocês crescendo, ver, assim, a forma como vocês estavam lá no início do curso, né, lá com o Maurício, e como vocês estão hoje, né, eu vejo, assim, cara, um crescimento incrível e tudo, né, em todos os sentidos, né, a forma como vocês têm se posicionado diante da câmera, a forma como vocês têm, sabe, estruturado os conteúdos para falar, vocês já estão, assim, falando como se realmente estivesse falando para alguém, não falando para uma câmera. Então, assim, tá bem natural, tá bem maneiro, assim, cara. E, cara, dou o maior apoio, dou muitos parabéns para vocês, assim, continuem. Cara, que vocês só têm a ganhar com isso também, assim, sabe? Assim, é de coração mesmo que eu falo isso para vocês, assim. Não tive a oportunidade de falar isso antes, estou falando agora, assim. Não sei nem se é o momento pra isso, mas, enfim, né? A gente que, já cara, riu, a gente sensacional, já chorou, continua. Sério, continua, cara, continua mesmo assim, porque assim, talvez você não esteja vendo o resultado aparente agora, né? Mas eu sei que lá na frente vocês vão colher o fruto de tudo isso e de toda essa experiência que vocês estão vivendo nesse momento aí. Não, só a oportunidade que a gente já tá tendo de ter contato com outras pessoas, assim, a gente já tá sendo um fruto muito legal. A gente, pô, já fez, né, a live e com o Andresa, com o Wagner, que já gerou várias outras coisas com o Wagner que, né, ainda não foram publicadas, enfim. Ainda tá pra chegar. Pois é. Spoiler. Que massa. Olha, o que você faz é um apoio que realmente apoia a gente a continuar. Porque... É um gásinho que a gente tem ali. Assim, é a medida de gás que a gente tem certa todo dia, sabe? Eu já sei que quando eu publicar esse vídeo, daqui a mais ou menos, sei lá, 15 minutos, eu vou ter lá a curtida e um comentário do Daniel. Aí eu falo, tranquilo, já tem já alcancei a minha meta do dia. Agora o que vier é lucro. Não, depois de tudo isso, saber que você ainda tira um tempo do seu dia pra realmente assistir, curtir, comentar as coisas que a gente fala. Sério. É gratificante pra gente. É o que a gente precisa, assim, pra... É o que eu falei, né? É o gás pra gente continuar produzindo todo dia. Né? Se a gente conseguiu cativar você, não só pelo conteúdo, mas obviamente também pela nossa relação, pela amizade, né, que a gente vem construindo, né, ao longo desses 2 meses e meio, mais ou menos. Se ainda assim a gente consegue, né, 10, 20 minutos do seu dia, todo dia, cara, você que é uma pessoa que tá com uma agenda mega lotada, que se divide por 3, a gente fica muito feliz com isso, de verdade. É muito gratificante pra gente saber que, apesar de tudo, todas as coisas que você tem que fazer, você ainda tira um tempo pra assistir a gente.
muito bacana. Sempre que dá aqui, cara. Ou sempre que dá, assim, na verdade, na hora que dá, né? Porque, cara, vale muito a pena, assim, investir nessa questão de, sabe, de estar acompanhando vocês, assim, é muito legal, cara. Assim, tem sido pra mim muito inspirador mesmo, na real. É algo que tem me feito, assim, pensar todos os dias nessa questão, sabe? De, pô, vale a pena, igual aquele dia, né, Matheus, que a gente tava conversando, que eu falei que, cara, tinha dado aquela batida assim, cara, pô, eu jogo tudo pro alto, não jogo e tal, que a gente trocou aquela ideia, né, ali pelo Telegram, mas, cara, com esse retorno que a gente tem, né, não só de vocês, mas dos clientes também, de tudo, as pessoas que estão ao nosso redor, né, a gente vê que, cara, assim, as coisas têm acontecido, né. Eu costumo dizer, assim, pra mim mesmo que, cara, a ver meu pai hoje, assim, me apoiando também de uma certa forma, né? Por mais que às vezes ele ainda fale assim, poxa, Daniel, é aquele concurso, né? Você não vai querer estudar pra fazer e tal. Mas, assim, aos poucos ele tem visto os resultados, cara. E eu já peguei ele muitas vezes falando, não, mas porque o Daniel já tá mexendo com vídeo e tal. E aí ele mesmo já tem, tipo, falado às vezes pras pessoas e sabe, elogiado o meu trabalho. E ele tem visto o meu resultado, né? Não só com os meus clientes, mas também o resultado prático de tudo que eu tenho aprendido, de tudo que eu tenho realmente colocado, né, assim, com uma certa dedicação, né, buscando realmente, assim, fazer o melhor. Ele tem visto esse resultado também dentro ali de um ambiente onde ele vive, que é ali a igreja onde ele é membro, né, então, assim, ele tem visto esse resultado lá e ele tem visto os comentários das pessoas em cima do meu trabalho. Né? Não sou eu falando para ele, são as pessoas falando para ele. Então, assim, isso acaba que, cara, realmente mostra, cara, tá no caminho certo. Nossos pais já desistiram de falar pra gente fazer concurso. Demorou um pouco, né? Mas a gente já tá fazendo isso, como eu já falei várias vezes, há uns 2, 3 anos. Então, eles já desistiram de ter essa esperança. Mas eles foram persistentes. Eles foram persistentes. Mas você fala que a gente tá fazendo isso, produzindo esses conteúdos, é uma inspiração. E, cara, você também é uma inspiração. Você, pô, falar que você sai do trabalho, ou para de trabalhar, fica com seus filhos e depois começa a trabalhar 10 horas da noite, cara. Isso é muito inspirador, porque eu fico pensando tudo que a gente... que eu digo que a gente não tem tempo de fazer e que... E você tira do bolso, assim, com a maior facilidade do mundo. Quer dizer, obviamente a gente sabe que não é fácil, mas você faz acontecer, sabe? Você não tá medindo esforço. Você não cara, tá desculpa, não é fácil tá não. Tem dias que, cara... tem dias que bate aquela vontade assim, cara, não vai rolar, velho. Né, assim... Aí a gente senta na cama e fala assim, não, eu tenho que entregar. Aí levanto e volto aqui e vou fazer. Mas assim, tem dias que eu realmente assim, por mais que tenha os prazos pra você entregar pro cliente e tudo, tem dias assim que realmente eu tô bem cansado às vezes, cara. E aí eu realmente procuro dormir mais cedo, procuro segurar aí uns 2 dias sem mexer, assim, né, ficando um pouco mais light. Porque senão também a gente explode, né? Sim, não aguento. Não dá, tem que se cuidar também. Não dá pra abraçar o mundo, né, assim, dessa forma, mas assim, enquanto eu tô no gás ali, cara, se eu chego à noite e realmente assim, eu tô bem cansado, cara, assim, e eu tô vendo que não vai render eu sentar no computador pra editar, aí eu vou curtir um filme com os meninos comendo uma pipoca, vou ficar com eles ali brincando um pouco mais. Melhor coisa, cara. Né, eu fico ali conversando com a minha esposa, né, mas se eu tiver naquela pilha, no gás mesmo assim, cara, aí não, aí... eu já tento botar eles para dormir mais cedo um pouco. Às vezes minha esposa fica me acompanhando aqui nas edições, principalmente as dela, né? Então, assim, eu peço muita opinião dela com relação a parte que eu tô editando dela. Então, ela sempre tá acompanhando comigo também. Então, nessa semana mesmo que a gente tá fechando aí em torno de 7 vídeos para entregar para a escola, nessa semana, e a gente já mandei 2 agora no final da tarde, o link para ela. E já tinha mandado mais 2, então a gente já entregou 4, tem um para eu corrigir, e aí falta entregar mais 3, né? Essa semana a gente está entregando para a escola dela 7 vídeos. Aqui que a gente trabalhou, e aí ela tá sempre comigo, sabe? Ela tá sempre comigo, foi mal, tocou o telefone aqui, velho. Ela tá sempre comigo, e cara, nessas 2 últimas noites, a gente ficou aqui no quartinho,
Enquanto eu editando, aí ela ficou aqui e tal, no TikTok, brincando, conversando, e ela me acompanhando aqui no quarto junto comigo, né, as edições do que ia pro trabalho dela. Então isso é muito legal, cara. Então a gente ficou nós dois aqui até 2, 3 horas da manhã, os dois juntos aqui mexendo com o vídeo. Então assim, cara, isso não tem preço, cara. Uma mulher dessa assim, eu não acho mais não, cara. Tá careca de saber disso, né? Tô careca, cara, de saber disso. Nossa, que piada! Desculpa, eu não segurei a piada. Sem problema, cara. Não se preocupe que, assim, eu não tenho problemas, né, quando falam, assim, das minhas lindas madeixas, assim, pode ficar despreocupado que não tem problema. Em compensação, você, ó, se começar a cair esses cabelos, vai ficar perdido. A gente tem que saber também o nosso limite, né? Quando eu disse que você, né, que você é uma inspiração por tá fazendo tudo isso, começando a trabalhar tão tarde, fazendo as coisas, assim, eu acho super válido e super certo a gente parar quando não sabe, quando chega no seu... No teto, né? Você tá no limite. No seu limite, e muitas vezes eu falo isso pra Matheus, às vezes quando a gente tá tentando fazer alguma coisa que não tá trazendo resultado, sai, vai fazer uma coisa, vai fazer qualquer outra coisa, mas descansa a cabeça pra poder voltar. Eu acho importante falar essa questão de chegar no seu limite, porque às vezes a gente fala isso de, você é uma inspiração por estar fazendo as coisas de madrugada, e alguém tá ouvindo e vai pensar, mas eu sou... sabe, uma pessoa que não é digna porque eu não tô fazendo isso, mas não é isso. Você tem que fazer o que você dá conta. Não é pra ninguém se sentir pior por isso. Mas pra mim você é uma inspiração porque eu sei que às vezes eu simplesmente postergo de fazer as coisas porque eu sou uma pessoa que procrastino bastante, e quando eu podia estar me dedicando mais a fazer mais coisas ou as coisas com mais qualidade, e aí... sabe, tem alguém que tá, se dedicando tudo. E esse que é o ponto, entendeu? Não é cobrar ou achar que as pessoas têm que fazer além do que elas dão conta, mas eu sei que eu poderia estar fazendo mais. Essa é a inspiração. Bom, quando a gente chamou, né, convidou o Daniel pra vir conversar com a gente, né, ter um papo mais solto, né, porque essa é a nossa proposta do podcast, a gente trazer assuntos que não sejam tão ali ligados ao audiovisual, né? Que é uma coisa um pouco mais leve, um pouco mais solta. A gente está falando sobre empreendedorismo e, assim, de verdade, eu não tinha ideia de que ia ser tão legal, de que ia ser tão bom, ia ser tão gratificante e agregador para a gente poder, né, ter esse tempo contigo, cara, para trocar essa ideia. Foi muito melhor do que eu poderia imaginar que foi. Então, muito obrigado por você ter dedicado esse tempo pra gente, né, ter se dedicado a investir esse tempo, né, para fazer uma coisa que é um projeto nosso. O podcast, né, o Simples Podcast é da Simples Forma. E você, né, veio com uma boa vontade no mundo, de coração aberto, para trocar uma ideia com a gente. E, cara, muito, muito obrigado de verdade pelas suas palavras, pelo seu tempo e pelo teu carinho. Cara, eu que agradeço, né, assim, o convite de vocês, me senti bastante lisonjeado, né, quando você me ligou às 9 horas da manhã para me convidar aqui para o Simples Podcast. Para mim, cara, foi uma honra muito grande, assim, foi muito gratificante mesmo. Né? E, cara, uma experiência incrível, foi muito bom poder compartilhar isso aqui com vocês, assim, foi muito divertido, foi emocionante, né, Bianca? Foi bastante, né? Foi bem legal, cara, foi muito maneiro, assim, foi bem diferente do que eu esperava, realmente também, assim, eu tinha uma outra ideia, uma outra coisa, assim, na cabeça, mas foi muito bacana, foi muito divertido mesmo, assim. Poder estar nesse tempo aqui com vocês também, assim, para mim foi muito bom, agregou bastante também, né, em termos de conhecimento, de conversa, né, de poder expor muitas coisas que às vezes só fica guardada aqui dentro da gente e só fica aqui realmente entre 4 paredes aqui dentro de casa, com a minha família e com algumas pessoas mais próximas, né, poder compartilhar um pouco dessa história também foi bastante
emocionante para mim também. Que bom. Realmente, muito, muito obrigada, de verdade. E só é uma pena que a gente está fazendo isso por vídeo e o que a gente queria mesmo era poder estar aí em Brasília e fazer essa troca mais pessoal, mas só da gente ter a oportunidade de estar conseguindo fazer isso, mesmo que seja de uma maneira virtual, já acho incrível. Eu acho que a internet ela pode ser muito prejudicial em certos quesitos, em certas questões, mas eu acho que ela também pode ser muito agregadora, porque por mais que a gente gostaria de estar em Brasília e não está por causa de toda a situação atual, também não é tão fácil pegar um avião e tudo mais, então é uma oportunidade que esse meio que a gente vive, né, essa realidade que a gente vive, permite que a gente consiga fazer contatos que a gente não faria se não tivesse a internet para colaborar com a gente. Com certeza. Então, muito obrigada mesmo. Eu também não achei que a conversa fosse seguir esse rumo da maneira que foi, mas assim, e você foi o primeiro convidado, né? Então, Verdade. além de ter sido muito especial, foi muito motivador para continuar e trazer sempre o máximo de convidados que a gente conseguir, que aceitar, né, o nosso convite, mas com certeza foi muito motivador. De verdade. Que bom, gente, que bom. Foi muito sensacional. E espero que possivelmente a gente possa voltar a gravar também novamente, né? Futuramente, depois que vocês convidarem, assim, né, aquela galera mega famosa do audiovisual e tal, assim. Uma hora a gente chega lá. Deus quiser. Com certeza, cara. Só vocês estão no caminho certo, né? Como eu falei. E, cara, é continuar e com certeza, cara, vocês vão colher bastante tudo isso que vocês estão fazendo agora, vocês vão colher lá na frente. Eu tenho certeza disso, né, cara? Porque quando a gente planta, uma hora a gente vai ter que colher, né? Não vai ficar só plantado para sempre. Então, né, eu tenho certeza que esse dia vai chegar. Pode ser que talvez demore um pouco mais ou seja mais rápido, não sei realmente como é que vai ser, né? Mas assim, eu espero de coração que não demore tanto, que realmente vocês consigam começar a colher esses frutos o mais rápido possível, para que vocês, né, de uma certa forma, além dos retornos e feedbacks que vocês estão tendo, vocês consigam também ter isso em retorno financeiro para a vida de vocês também, porque a gente sabe que isso é importante, né? Então, assim, cara, é só o que eu falo, continuem, que vocês são uma inspiração diária para mim aí, e, por favor, não parem. Não pararemos. Não vamos parar não, com certeza não. Bom, e se você está assistindo isso aqui no YouTube, muito obrigado por ter assistido esse vídeo tão longo, mas que pra gente foi tão especial. E amanhã a gente tá aqui de volta. E se você tá assistindo, ouvindo, né, no caso a gente aqui no Spotify, segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais conteúdo. Confere as nossas redes sociais, tanto da Simples Forma quanto da VD Produções, para ver todos esses vídeos maravilhosos que a gente citou aqui hoje. E os links vão ficar disponíveis aqui para todo mundo conferir. Então, até a próxima. Valeu! Tchau!